vocês? Ela vai fazer tanto barulho nesse vídeo porque ela está doidinha, mas tá tudo certo. Pode brincar, filha, não vou te poupar de brincadeiras. Olá, vocês! Bom, vamos para algumas atualizações, porque não estamos podendo falar muito de jogo, né? Nem de Campeonato Paulista. Melhor a gente evitar traumas dos últimos dias. Mas a gente tem que falar sobre algumas atualizações de mercado, dentre elas Michael, que foi um assunto que travou nos últimos dias. Fui atrás de pessoas do Flamengo para entender em que pé ficou, já que o Santos está só aguardando a situação ser solucionada por lá. Temos que falar sobre Caicedo, que foi uma notícia noticiada pelo Vene Casagrande. Fui atrás de entender se realmente tem uma negociação em andamento com o Pumas pelo jogador. E até o momento trago essas novidades para vocês, lógico. E vamos falar também um pouquinho sobre o Brasão, né, que ontem deu um susto na gente naquela saída maluca dele, falando que ele sentiu um pouco a parte da frente, a parte interna da coxa. Mas antes disso, lógico, eu peço seu like, sua inscrição e seu hype. E lógico, relembrar você que a Insider, patrocinadora maravilhosa deste canal, segue com o meu cupom de desconto para beneficiar você que acompanha o meu canal. Então, muito obrigada, Insider, por continuar patrocinando o meu canal em 2026. E só reforçando que temos 15% de desconto para novos clientes e 10% de desconto para recorrentes, tá? O cupom é Gabriela Brino e eu estou com o meu vestidinho Insider. Eu estou com ele, inclusive, desde manhã, porque eu quase fui pra academia. Estou com shortinhos por baixo, lógico. Será que eu vou me dar o trabalho? Vou balançar rapidinho, mas será que eu vou me dar o trabalho de levantar para mostrar para vocês? Vamos ver se rola? Só para reforçar a performance Insider, meu vestidinho Insider, eu estou com um shortinho por baixo e eu ia pra academia com ele. No fim das contas, me enrolei durante o dia, passei o dia inteiro com ele porque, como vocês sabem, ele é anti-odor, ele não amassa. E hoje fez um dia mais fresco aqui em Santos, caiu um mundo de chuva aqui em Santos. Então eu acabei ficando com ele aqui em casa, coloquei o casaquinho por cima e na hora de academia é só descer com ele. Então dá pro seu dia inteiro, como vocês já sabem. A Insider te traz esse conforto, te traz essa facilidade, roupinhas atemporais para você usar na academia ou fora dela. Esse vestidinho, por exemplo, é um ótimo, inclusive, exemplo para esse contexto. Temos muitos assuntos para falar nesse vídeo e eu não quero me alongar. A começar pelo Caicedo, do Pumas. Hoje à tarde, o Vene Casagrande deu essa informação, né, de que o Santos estaria negociando com o Pumas por esse jogador. E aí, a internet revirou do avesso. Tudo que tinha nas minhas redes sociais eram: e o Caicedo? Caicedo está chegando? O Santos vai finalmente contratar um jogador? E o que eu tenho de informação é que não. Minha informação não bate com a do Vene Casagrande. Inclusive, as pessoas com as quais eu conversei me disseram que não tem negociação em andamento, que esse jogador teria sido oferecido ao Santos, que até levaram para a questão de análise e desempenho e também para a comissão técnica avaliar se tinha interesse, mas inicialmente não tem nem negociação em andamento por esse atleta, tá? Então vamos dar uma segurada no Caicedo, de repente essa situação avança caso tenha um sinal verde da comissão ou coisa do tipo. Mas inicialmente não tem nem negociação em andamento por esse jogador. O Santos não foi atrás desse jogador, então certamente o empresário ofereceu ao Santos esse nome. E é natural que no mercado da bola também empresários queiram valorizar os seus jogadores, né? Então acabaram informando ao Vene, pelo visto, né, de que essa negociação estaria em andamento, que o Santos teria proposto alguma coisa, mas pelo menos do lado do Santos me negam e falam que ele foi oferecido, tá bom? Então Caicedo inicialmente dei uma segurada. Se nos próximos dias alguma coisa avançar, logicamente eu volto aqui no canal, deixo meus créditos pro Vene Casagrande também. Mas inicialmente não tem nada em relação ao Caicedo, tá? Já Michael, vamos falar de Michael? A situação do Michael deu uma boa travada, tá? E não por culpa do Santos. Eu fui confirmar e conferir e apurar todo o lado do Flamengo. Eu já tinha ido atrás, mas inicialmente o Flamengo estava bem, segurando bastante as informações com as pessoas, pelo menos com qual eu falei. Fiquei mais pelo lado do Santos do que pelo do Flamengo. Tentei conversar com pessoas próximas ao jogador e também não consegui tantas coisas tão quentes. Só que de ontem para hoje eu consegui algumas informações do lado do Flamengo que talvez ajude vocês a entender o contexto do porquê o Michael ainda não chegou. A situação, quando a gente noticiou que estava avançada, eu noticiei, se não me engano, o Sete noticiou. Quando a gente deu como avançado foi porque o Michael já tinha se acertado com o Santos. Então, com o Santos, a situação está zero bala, é só ele chegar. O grande problema é com o Flamengo. O que eu tive de informação é que ele tem um valor a receber do Flamengo da época que o Marcos Braz estava à frente do Flamengo. Então, esse valor tinha sido colocado em papel,
um acordo feito com aquela na situação desse contexto com o Marcos Braz. E atualmente o Flamengo se recusa a pagar esse valor. Então esse é o ponto que está travando essa negociação do Flamengo com o Michael, tá? Com o Santos, repito, está tudo certo, está tudo certíssimo mesmo para ele chegar, mas ele ainda tem esse valor pendente com o Flamengo, esse valor que foi prometido pelo visto no período que o Marcos Braz estava à frente do Flamengo. E desde que ele saiu, subiu outro pessoal, e esse pessoal fala, não, esse valor não foi comigo, então eu não te devo necessariamente esse valor. Só que existe um papel e uma burocracia por trás dessa situação que se tornou um pouco mais delicada internamente no Flamengo. Então esse é o ponto que trava a negociação do Michael para chegar ao Santos, tá? E vamos esperar. Infelizmente agora o Santos resta esperar, porque do lado do Santos está tudo certo e tem que esperar o lado do Flamengo com o jogador ser resolvido, se vão pagar ou não esse valor, esse débito que tinham com o Michael, se sim a liberação vai acontecer de imediato, se não, vão segurar um pouco. Imagino que sim, tá? Porque o que eu tenho de informação com o Flamengo é que eles realmente não querem, nem fariam força pela negociação do Michael, tá? A expectativa era que realmente chegasse algo, essa liberação acontecesse de forma mais facilitada, porque não está nos planos, é um jogador considerado caro por lá e que não foi utilizado direito. Então o Santos apenas aguarda do lado de lá, mas ainda tem esse débito com o Flamengo. Fechou? É um ótimo goleiro, tá vivendo... Ai, alegra! Bom, falando sobre o Brasão agora, esse corte abrupto aconteceu porque esta senhora está brincando embaixo da mesa e derrubou o celular 3 vezes, então agora ela vai ficar no meu colo. Mas sobre o Brasão, eu queria conversar com vocês sobre o jogo do Guarani, né, que ele faz aquela defesa bonita, mas complicada, no lance do Zé Ivaldo, em que ele sai meio torto, a perna dele fica meio num W, feio assim, e ele reclama que deu uma fisgada no adutor dele. Ele grita, meu adutor tá fudido. E foi um ponto de atenção pra mim, né? Porque eu poderia tirar ele do jogo de repente, ele continuou jogando no sacrifício após essa defesa, e fiquei atenta pra entender como que seria no dia seguinte, se fariam exames e tal. E o que eu recebi de informação é que ele está jogando com dores. Preocupante, normal também no futebol, mas um pouco preocupante, porque justamente nessa situação do adutor é onde ele tem dificuldade para fazer alguns movimentos de chute, o chute mais alongado principalmente, que são as recomposições de bola, que a gente viu ele errar várias vezes nos últimos jogos, né, que foi um ponto de atenção para mim, porque realmente, se tratando do Brasil, não é um hábito dele recompor mal a bola, é justamente por essa limitação que essa dor no adutor dá. Então ele tem jogado com dores, se medicado e insistido bastante nesse início de temporada, teve o clássico principalmente, né? E tem mais um, logo mais contra o Corinthians, então ele tem jogado um pouco no sacrifício, pensando que tem necessidade dele, óbvio, né? O Santos precisa muito dele, o Diógenes é a segunda reposição principal no gol, mas lógico que ele também é um jogador maluco, no bom sentido, né? Então ele tá jogando com dores, está treinando, tá? Não fez exames, inclusive se fizer exames é bem possível que acuse algo, não sei se um estiramento, não sei se um edema, mas o ponto desse adutor ferrado é como se fosse uma rigidez no músculo, aquela fisgada. As fibras do músculo ficam muito rígidas a ponto de tensionar muito mais o músculo em determinados pontos de esforço, independendo do movimento. Então, para recomposição de bola, por exemplo, é um desses movimentos que machucam muito ele precisa ter mais cuidado. Ele tem se respaldado, tá? O restante dos movimentos são algo que não preocupam tanto, mas esse chute mais alongado que exige força, né? Esse movimento aqui com a perna é um que machuca bastante, ele tem se atentado nisso, tentado se preservar ao máximo, mas em alguns momentos ele é exigido, né? E por isso que a falha acontece. Mas é isso, o Brasão está bem, tá? Só que ele tá jogando com dor e o adutor dele é o principal ponto de atenção. Tomara que em breve o Santos consiga dar mais tempo para ele se recompor, né? Porque agora os jogos são mais corridos, daqui a pouco tem Brasileirão. Então eu tenho bastante medo, particularmente, de perder o Brasão. Mas é isso, essas são as informações. Então só reforçando que Michael está acertado com o Santos, mas com o Flamengo existe uma pendência do valor com o Marcos Braz, da época do Marcos Braz, é que o Flamengo não tá cedendo nesse momento, tá? O Vene Casagrande deu a notícia do Caicedes, acho que eu tô falando errado o nome do nosso querido jogador, um instante. Caicedo, perdão. Vene Casagrande deu a notícia do Caicedo do Pumas com uma negociação provável com o Santos, mas pelo visto isso não promove do Santos para o Caicedo, e sim do Caicedo para o Santos. Então ele foi oferecido e não teve uma procura do Santos pelo Caicedo, fechou?
É isso, queridos. Depois dessa gatinha aprontar tudo, eu me despeço de vocês pedindo seu like. Olha isso, como você não vai dar like e não vai se inscrever no meu canal com essa cara, com essa carinha. Apelos. Então se inscreve no meu canal, por favor, que eu tô muito perto de bater 30 mil. Eu te agradeço se você puder me ajudar. Hypa o vídeo, que também é muito importante pra mim, tá? E não esquece de passar lá na Insider e usar o cupom Gabriela Brino pra você tá conseguindo suas peças de coração aí. Você que tá de olho em regata, em cueca box. As calcinhas com corte laser são ótimas, ótimas, ótimas mesmo. Então assim, você que tá fuxicando alguma coisa no site, não esquece de usar o cupom Gabriela Brino pra ter 10% de desconto se você já é cliente e 15% se você quer conhecer a Insider, fechou? É isso. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um beijo e até a próxima, beleza? Até a próxima, galera. Não. Me deixe. Chega de usar minha imagem. Chega.